Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus. Mais uma vez nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Nessa casa que traz para nós a energia para que nós possamos caminhar mais leves. A energia, o acolhimento da espiritualidade amiga que está aqui desde muito quando nós chegamos. Eles permanecem nesse pronto-socorro espiritual, ajudando a todos aqueles que precisam. Por isso, quando da necessidade, nós nos pensamos nesse lugar, imaginando nós aqui e toda a espiritualidade amiga a nos acolher, a nos socorrer muitas vezes. Por isso que essa casa ela é muito importante que a gente cultive esse bem-estar, essa união do nosso grupo, o bem-estar que essa casa proporciona, através da amizade, da alegria, do amor entre todos nós. E hoje nós trouxemos o Evangelho que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e a lição é de Emmanuel. Ela se chama Agir de Acordo. E está em Paulo, na sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 16, o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E Emmanuel vem nos explicar o que Paulo quis nos dizer sobre esse versículo da Bíblia, do Evangelho de Paulo. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto do que de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleto dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, sem reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo dos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação,
para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. O que eu entendi que Emmanuel quis nos dizer? Que muitas vezes nós falamos muito de religião, nós falamos muito daquilo que acreditamos. Acreditamos em Deus, mas agimos de maneira que Ele não existisse em nós. Porque como nós tratamos o nosso semelhante, como nós tratamos os que estão em nossa casa, como nós tratamos aqueles que convivem conosco. É verdade que muitas vezes é muito difícil. É muito difícil, talvez, não só para as criaturas, mas para nós também, que ainda estamos aprendendo a conviver no bem, no amor, na luz. Mas se nós compreendemos e confessamos que conhecemos Deus, então nós precisamos começar a fazer a reforma tão pedida em nós. A de sempre desculpar o nosso irmão por aquilo que ele passa naquele momento, porque nós não sabemos o que se passa na cabeça do nosso semelhante. Seja ele nosso filho, seja ele nosso marido, seja ele nosso irmão. Porque isso é uma coisa muito particular de cada um. É os segredos que guardamos dentro do nosso coração muitas vezes porque não temos coragem de falarmos sobre isso. Então ele diz assim que nós, o intercâmbio entre os dois mundos, muitas vezes, nós achamos que é normal simplesmente, mas muitas vezes esses nossos irmãos que vêm e se comunicam através de um médium conosco, eles estão nos trazendo informações e lições para que nós aprendamos a ser melhores. E só sendo melhor a cada dia, nós vamos deixar de menosprezar os nossos semelhantes. Muitas vezes desprezamos por falta de conhecimento, de que somos irmãos, assim como somos irmãos do Cristo. Somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Que todos nós temos um passado, mas que também temos em nós a centelha divina, que vai brilhar a hora que nós compreendermos que conhecemos Deus e que nós devemos agir de acordo com o conhecimento que temos. Porque todos nós, venhamos de que religião tivermos, quais sejam as religiões que passam por nós. Por exemplo, a católica, os evangélicos, mas todos nós conhecemos os 10 mandamentos. E quando conhecemos os 10 mandamentos, nós achamos que já conhecemos Deus, porque lá está todas as leis. Não foi Jesus que disse para nós que nós devíamos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Como diz Jesus também, como diz os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes não podemos ter pelo nosso inimigo o mesmo amor que temos pelo nosso amigo, mas que devemos tratá-lo com civilidade,
com compreensão, porque muitas vezes ele não tem o entendimento que nós temos. Aliás, não precisa ser sobre religião. Todos nós temos conhecimentos diferentes uns dos outros. Ninguém é tudo, ninguém sabe tudo. Então, o que nós precisamos fazer é nos juntarmos para que nós possamos fazer com que a obra de Deus floresça em nós, floresça em nossos corações. E aí, agindo de acordo com o conhecimento que temos. E se não temos, pelo menos sabemos que Jesus sempre disse: faça o seu próximo como gostaria que fosse feito a você. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo a agir de acordo com o conhecimento que temos e com a fé viva que nasce em nossos corações, porque aí está a centelha divina de Deus. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que nos dê sempre a possibilidade de estarmos no trabalho bendito, junto de Jesus, junto da espiritualidade amiga. Que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.